Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que você vai identificar o início de um topo para você vender e o início de um fundo para você comprar. Isso aqui é extremamente poderoso e é o que eu sempre analiso antes de abrir uma operação, seja ela de compra ou de venda. Então fica comigo até o final. Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve para você continuar recebendo mais conteúdos como esse. Estou sempre postando vídeo, toda semana tem vídeo. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. Eu compartilho minhas operações, eu compartilho resultado financeiro, que eu sei que você que está aí do outro lado gosta de ver. @ShotScalper3, tem aqui embaixo também na descrição, tá? Vamos lá. O que acontece? O mercado, quando ele vai marcar um topo, ele prenuncia alguns padrões. Eu não sei nem se assim fala, prenuncia. Acho que é. Ele anuncia, né? Ele te dá alguns sinais, algumas coisas que eu vou te ensinar a observar aqui. O que eu quero te dizer antes de eu te ensinar? Nem sempre ele vai mostrar isso aqui que eu vou te ensinar. Mas quando ele mostra, é aí que é onde a gente opta por fazer a nossa operação, né? É lógico que o mercado ele não vai sempre fazer tudo que a gente quer, tudo que a gente almeja. Óbvio que não. Mas em cenários esporádicos ele vai fazer e se a gente souber identificar isso, a gente consegue capturar boas operações. O que acontece? Existe cenário, pessoal, que o mercado ele vai marcar um topo. Olha só, ele vai marcar um topo sem a formação de gatilho. Arthur, como assim? O que é isso? Entrou gatilho, confundiu as coisas. Vamos lá, pessoal. 90% das vezes que o mercado ele começa a desenvolver gatilhos, ele está anunciando a formação de um topo ou anunciando a formação de um fundo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por quê? Porque senão você vai ficar caçando topo e fundo e você vai se dar mal. Mas o que eu quero dizer? Nem todo topo ele é formado com gatilho. Por exemplo, dá uma olhada aqui nesse topo aqui. Nós não temos gatilho. Tudo bem, tem esse candle 3 aqui que ele é um gatilho. Mas olha o 4, olha o 5. Aí se porta, mas isso aí é topo? Então eu vou te ensinar o que é um topo. Às vezes você não sabe o que é. E, galera, normal, né? Se você não sabe identificar um topo ou um fundo, isso é normal. Ou às vezes se você acha que sabe, mas não sabe, eu vou te ensinar. Topo ele é formado por pavio. Esquece a cor do candle. Você precisa ter isso aqui, ó. Máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa. E se você tem mínima, mínima mais baixa e mínima mais alta, você tem um fundo. Então, vamos olhar aqui para vocês verem na prática a formação de topo. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Olha o 3 máxima, 4 mais alta, 5 mais baixa. Ou seja, marcou topo. Olha só. Vamos pegar esse aqui, ó. 11 mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Marcou fundo. Olha aqui, ó. 16 mínima, 17 mínima mais baixa, 18 mínima mais alta. Marcou fundo. Olha um topo. Máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa. Só que o que acontece, pessoal? Nem todo fundo e nem todo topo vai ser formado, né, com gatilhos. E aí que entra o pulo do gato, né? Quando a gente identifica o contexto do mercado, eu sempre vou bater nessa tecla, galera, não operem sem contexto. O que é o contexto? É você entender a direção que o mercado está trabalhando. Eu vou usar, inclusive, pessoal, um exemplo no dia de hoje, tá? Dia de hoje, é uma leitura de trade que deu. Eu não quis assumir, mas eu vou mostrar para vocês como esse padrão ele se mostra verdadeiro. Então observe, o mercado ele vinha trabalhando em um movimento de baixa, ó, caindo, tá vendo? Fazendo zigue-zague descendente, beleza. Então você vai focar suas operações na ponta vendedora. Arthur, como que eu vou identificar o início de um topo para eu poder vender, né, a favor dessa estrutura? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa buscar regiões estratégicas. O que são regiões estratégicas? Zonas aonde há uma grande chance do mercado travar. Pode ser, por exemplo, uma retração dos 50% dessa tendência. Pode ser uma região de tempo gráfico maior, tipo uma região do gráfico de 60 minutos, uma região do gráfico de 4 horas, uma região do gráfico, sei lá, de 60 minutos. Eu já ensinei vocês aqui a fazerem as marcações, né, dos tempos gráficos maiores, senão pode procurar aqui no meu canal. E também tem os topos e fundos rompidos da própria estrutura que o mercado vai formando. Então, por exemplo, o mercado marca fundo aqui e rompe esse fundo. Opa, então esse fundo aqui se ele for rompido, ele passa a ser uma resistência. Eu estou ensinando primeiro você a identificar as zonas estratégicas. Beleza, Arthur, aprendi a identificar as zonas estratégicas. Galera, a chance do mercado bater nessa zona e formar um topo e te dar uma possibilidade de venda é muito maior do que se você pegar aleatoriamente, porque agora entra na parte que eu quero entrar com vocês, que é a questão do gatilho. Galera,
90% das vezes que o mercado começa a formar gatilhos em regiões estratégicas, você está prestes à formação de um topo e prestes à formação de um fundo. Você vai vender no início do movimento ou você vai comprar no início do movimento. E eu não estou dizendo do movimento total, mas do movimento daquela perna. Por exemplo, preço caiu, corrigiu, caiu de novo, corrigiu. Você vai normalmente vender no início do movimento dessa perna aqui, ó. Você já está vendo a estrutura, que ela está direcional. Então você vai fazer uma venda aqui no início do topo, certo? Acreditando no movimento de baixa, certo? Então observe para vocês verem. Hoje nós tivemos duas possibilidades assim. No mercado ele vinha forte, direcional, tá? Aí ele rompe esse fundo, corrige, rompe de novo essa região de fundo e dá uma olhada aqui, pessoal. Deixa eu apagar esses outros candles aqui para ficar fácil de vocês identificarem. Dá uma olhada quando o mercado ele vem fazer o teste nessa região aqui, ó, do fundo rompido que virou resistência. Olha para vocês verem como o mercado ele começa a mostrar rejeição. Aí você olha aqui e você fala, pô, Arthur, mas aqui não tem um topo marcado. Ah, por quê? O que é topo? Máxima, máxima mais alta e máxima mais baixa. Só que aqui nós estamos em uma região estratégica e existe uma grande chance do mercado continuar esse movimento a favor da direção principal. Você pode dizer, pô, Arthur, mas o mercado ele pode fazer isso aqui, ó, abrir subindo e não marcar topo. Sim, ele pode fazer. Mas normalmente quando o mercado ele não quer fazer o movimento, deixa eu voltar aqui. Normalmente quando ele não quer fazer o movimento, às vezes ele já abre subindo, entende? Então se o preço já abre subindo aqui, ó, Arthur, gente. Você olha aqui e fala, Arthur, o mercado abriu subindo, ó. Fechou esse candle 22 aqui, abriu 23 subindo. Se você observa ele fazendo isso, o mercado muitas vezes nem aciona o trade, que muitas vezes a gente acaba assumindo na ruptura. Só que é lógico, pessoal, existem cenários onde o mercado ele vai desenhar a estrutura e ele não vai respeitar. É lógico, tá dentro da estatística. Mas o que eu quero dizer? Em um cenário como esse, que você está vendo a região, você está vendo a formação de gatilho, existe uma grande chance de você vender e esse candle aqui, ó, continuar esse movimento de baixa e você literalmente vender na formação do topo. Que aí esse candle vai fechar aqui, ó, por exemplo. Ô, gente, esse trem aqui é enjoado, viu? Pera aí que eu... Ó, vamos supor que você vendeu ali. Aí esse candle... o preço... Ele não quer desenhar o que eu quero, mas vamos lá. Aí vamos supor que esse candle fez isso aqui, ó. Ou seja, você vendeu na formação do topo, o seu stop vai ficar isso aqui e você pode buscar todo o movimento para baixo, dependendo da análise de regiões que eu também ensino a fazer. Só que nesse cenário específico aqui, galera, eu não quis assumir o trade, eu estava na minha sala ao vivo, inclusive eu já deixo o convite. Você tem dificuldade para operar no seu dia a dia? Arthur, você falando é muito fácil, mas na hora que eu estou operando não é tão fácil assim. Depois que o gráfico ficou pronto é fácil falar, eu sei que muita gente pensa assim. Então você vai clicar no link da descrição aqui embaixo, você vai falar comigo, você vai entrar para minha sala ao vivo. Porque na minha sala ao vivo você vai acompanhar o mercado semanalmente, do meu lado. Você vai ver, através dos meus olhos, a ótica que eu tenho e a explicação que eu vou fazendo em tempo real. Candle após candle. Clica no link da descrição. Então o que acontece? Eu não quis assumir o trade, eu até falei lá na sala ao vivo. Por quê? Porque nós estávamos muito próximo de uma região de fundo aqui, ó. Qual que era o risco maior? Você vender o mercado subir. E olha o que o preço faz. Ele tenta cair, não consegue. Ele volta, olha só, ele volta para a mesma região. Olha aqui o preço na mesma região. Olha aqui o preço voltando a deixar rejeição de novo. Olha aqui o preço continuando deixando rejeição. Aqui era uma outra possibilidade de venda. Mas, por exemplo, se a pessoa tivesse vendido aqui, ela teria sido estopada aqui. E ela assumiria o mesmo risco de vender aqui e o mercado bater no fundo e voltar a subir. Só que, ó, depois disso, o mercado desenvolve. E perceba que nos dois cenários, nos dois, você teve o início de um topo. Vamos supor que o mercado desenvolvesse nesse movimento aqui. Você teria vendido bem no início da formação do topo e capturado o movimento. Aqui o mercado segurou. Mas olha só, vamos supor que a pessoa pegou os dois trades, ela foi bem agressiva. Entrou aqui, estopou, depois entrou aqui de novo no mesmo fundo rompido. Deixou lá, gatinho confirmou. Olha só como a pessoa entrou na formação do topo novamente. Máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa. Isso, galera, se aplica em qualquer cenário. Eu dei um exemplo aqui de uma tendência de baixa, né? Que o mercado ele já vinha se desenvolvendo. Mas se a gente pega também, deixa eu ver,
ultimamente a gente não tem tendência de alta. Mas isso também, galera, pode ser uma consolidação. Ó, vou dar um exemplo do trade que eu peguei aqui, ó. Postei inclusive lá no Instagram. Era um cenário de consolidação, beleza? Consolidação. A gente opera só nas extremidades, máxima e mínima. E olha só quando o mercado ele vem trabalhar na máxima. E olha aqui, ó. O que é isso, galera? Formação de quê? Formação de gatilho. Percebam, entendam isso. Tomem muito cuidado. Vocês precisam trabalhar a favor do contexto. Se vocês estiverem fora do contexto, fora de região, esquece. Tudo isso aqui não vai dar certo, você vai tomar um monte de stop. Mas olha só, formação de gatilho. O que formou aqui, pessoal? Ó, formou um topo, o início do topo antes do movimento de queda. Isso aqui funciona em qualquer cenário, seja num cenário de tendência de alta, tendência de baixa. Eu peguei esse trade aqui, ó, peguei 3 para 1. Postei lá no Instagram. Inclusive, por isso que eu te convido mais uma vez, me segue no Instagram. Se você tem dificuldade de fazer essa análise aqui ao vivo, vem para minha sala ao vivo, o link está na descrição, pode me chamar, eu te passo todas as informações. Galera, no mais é isso. Se você gostou, se ficou claro, já deixa o seu like, tá? E continue acompanhando, porque toda semana, segunda, quarta e sexta, eu tô trazendo vídeo para vocês, beleza? No mais é isso, tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!